Olá senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no Dia de Liberta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quartas de final da Libertadores, mais especificamente sobre Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio já se enfrentaram na Libertadores por 4 vezes. Essas 4 vezes aconteceram justamente na Libertadores de 1995, quando o Grêmio conquistou seu segundo título continental. E 2 jogos aconteceram na primeira fase e os outros 2 jogos aconteceram nas quartas de final, naquelas quartas de final épica, quando o Grêmio ganhou o primeiro jogo de 5-0 lá em Porto Alegre e depois no jogo de volta em São Paulo, o Palmeiras ganhou de 5-1 do Grêmio, porém mesmo assim a goleada não foi o suficiente para levar o time alviverde para as semifinais daquela competição, né? Quem se classificou foi o Grêmio, que conseguiu sair mais fortalecido desse grande confronto e caminhou rumo ao título daquele ano. No histórico geral entre as duas equipes, levando em conta outras competições, são 85 jogos, 37 vitórias do Palmeiras, 30 empates e 18 vitórias do Grêmio. Lembrando que esses jogos abrangem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Mercosul, que também as duas equipes já se enfrentaram nela. Inclusive, esses 2 jogos que eu citei da Copa Mercosul, eles aconteceram no ano de 2001, foi na primeira fase também. O Grêmio empatou um jogo e venceu o outro. Então, no histórico de competições internacionais entre Grêmio e Palmeiras, são 6 jogos, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Quando a gente fala de Libertadores, Palmeiras tem 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória do Grêmio. Então, apesar desse confronto ele ser um pouquinho diferente, vamos dizer assim, na Libertadores, em termos de torneios internacionais, o confronto é super equilibrado. Bom, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, eles já enfrentaram equipes brasileiras na fase de mata-mata da Libertadores por 10 vezes. O Grêmio, ele conseguiu 7 classificações e foi eliminado em apenas 3 oportunidades. Já o Palmeiras, ele classificou em 6 vezes e em 4 vezes ele foi eliminado por brasileiros na Libertadores, lembrando que isso vale para os confrontos de mata-mata. No histórico geral da Libertadores do Grêmio contra equipes brasileiras na Libertadores, o Grêmio ele tem 12 vitórias, 8 empates e apenas 11 derrotas. Já o Palmeiras ele não tem um retrospecto muito bom contra brasileiros. São 13 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. Bom, uma coisa interessante que o Grêmio tem contra brasileiros no mata-mata é que ele já enfrentou os 4 grandes de São Paulo nessa fase do torneio e já eliminou os 4 grandes. Aconteceu isso contra o Santos e contra o São Paulo em 2007, contra o Corinthians em 1996 e contra o Palmeiras em 1995, naquele jogo que eu falei no começo deste vídeo. Já o Palmeiras tem uma situação engraçada também. Das 6 classificações que ele conseguiu contra equipes brasileiras em mata-mata, as 5 últimas foram somente nos pênaltis, ou seja, nessas 5 últimas oportunidades que o Palmeiras conseguiu a classificação sobre equipes brasileiras na Libertadores, ele teve que ir para a disputa de pênaltis e aí sim conseguir essa classificação. Isso aconteceu contra o Sport, contra o São Caetano, 2 vezes contra o Corinthians e também contra o Cruzeiro. A única vez que o Palmeiras ele conseguiu a classificação no mata-mata contra uma equipe brasileira sem precisar ir para os pênaltis para conseguir essa classificação foi justamente contra o Vasco em 1999, quando o Vasco estreou na Libertadores daquele ano, já que naquela época o campeão da Libertadores só entrava nas oitavas de final. No caso, o Vasco tinha sido campeão em 98, entrou nas oitavas de 99 e foi já eliminado pelo Palmeiras logo de cara. Mas e a campanha das duas equipes até agora no torneio? Bom, vamos lá. Palmeiras conseguiu a classificação no grupo F, conseguiu o primeiro lugar naquele grupo com 15 pontos, um grupo que tinha o Junior Barranquilla,
que tinha o Melgar, que tinha também o San Lorenzo. Conseguiu a primeira posição, depois enfrentou o Godoy Cruz nas oitavas de final, a equipe argentina, teve um empate fora de casa e conseguiu vencer em casa e avançou para as quartas de final. O Grêmio na fase de grupos, ele teve um momento de irregularidade, porque ele perdeu alguns jogos, depois ele conseguiu engatilhar um monte de vitórias em seguida, e ele enfrentou o Libertad, Universidade Católica do Chile, e também enfrentou o Rosário Central da Argentina. Foram essas equipes que fizeram parte do grupo do Grêmio, e o Grêmio conseguiu a classificação apenas na segunda posição, ficando atrás do Libertad, e quis o destino que nas oitavas de final Libertad e Grêmio se enfrentassem, e o Grêmio, que veio numa série muito boa de resultados, conseguiu 2 vitórias sobre o Libertad, mandou os paraguaios para casa e se conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Bom, esses são os números, esse é um raio-x do confronto entre Palmeiras e Grêmio na Libertadores. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.